Boa noite, meus queridos. É muito bom estar com vocês mais uma noite, mais uma terça-feira, dia 25 de junho, né? Com muita alegria que nós celebramos mais um dia que Deus assim nos concede, e junto com esse dia mais uma semana, né? E somos muito gratos a Deus por isso, né? Deus é misericordioso, é bondoso, apesar de não merecermos tal graça, mas Ele assim é fiel e nos concedeu essa grande façanha, né? Que foi vencer mais uma semana e vencer mais esse dia, né? E nós estamos aqui para glorificar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A você que está chegando, que Deus abençoe a tua vida, que Jesus Cristo seja contigo, com a tua família e com todos vocês, né? Eu vou botar aqui no 4G porque eu acabei esquecendo, né? E pode dar algum problema aqui da internet cair, ter um pico de energia, sempre tem esses problemas, né? Então vamos botar logo no 4G, porque aí se isso acontecer não tem problema, né? Então vamos lá. Então nós louvamos a Deus por isso, né? Porque Deus é muito bom, Deus nos concede graça, né? Nos concede saúde, né? Apesar das nossos percalços, né? As dificuldades que passamos, mas Deus sempre está nos protegendo, sempre está suprindo as nossas necessidades, por pior que seja, mas Ele sempre está nos suprindo, sempre está nos socorrendo, né? E por isso nós damos graças, né? E louvamos o nome dEle, o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, né? Ele é merecedor, o único que é merecedor de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu vou baixar de novo, irmãos, para poder desligar o Wi-Fi, tá? Só um minutinho. Não vou ter mais problema. Então, vamos orar nesse momento, né? Vamos falar com o Papai do Céu, né? Vamos falar para Ele o quanto nós o amamos, né? E pedir a direção dEle para esse culto que estamos lhe prestando, né? Esse culto de louvor e adoração, né? Então vamos orar, né? Pai amado, Pai querido, muito obrigado por mais esse momento que o Senhor nos concede. Obrigado por esse dia maravilhoso que passamos. Obrigado por mais uma semana. Exaltado seja o teu santo e poderoso nome, único digno de toda honra, toda glória e toda exaltação, Pai, todo louvor. Ó Senhor, agora te pedimos, Pai, a direção do teu Santo Espírito, Pai, que está aqui conosco, que nos dê a tua direção, que manifeste o seu poder entre nós, Pai, e fale aos nossos corações, Pai. Me use para que eu possa ser um instrumento em tuas mãos para falar a cada um que estiver aqui online, Pai, aqueles que receberão o vídeo. Ó Pai, eu me arrependo dos meus pecados, que o Senhor possa assim me perdoar, Senhor Jesus, que o Senhor possa me lavar com seu sangue e que teu Santo Espírito possa me usar, manifestar o seu poder através da minha vida. Ó Senhor, seja com todos aqueles que estão conosco já nesse momento aqui, ó Pai, e com aqueles que entrarão durante a transmissão e aqueles que receberão o vídeo. Abençoe a vida deles, seus familiares, protegendo, guardando e livrando de todo mal. É em nome, por amor de Jesus que eu oro. Amém. Então, amados, Elianai, boa noite, Jesus abençoe. Dê um beijão aí na Regina, no Edilson, no Arthur, que Deus possa abençoar essa família aí toda, né? Na Eleonora, né? Que Deus abençoe aí esse Cabo Frio aí, né? É Unamar, né? Unamar? É Unamar, é Unamar. Que Deus abençoe vocês aí. Reguarde. Saudade, muita saudade de vocês, tá? Então, queridos, nós preparamos algo de Deus, né? Que Deus colocou no nosso coração para nós meditarmos essa noite, né?
E eu quero falar com vocês sobre um capítulo que nós lemos um pedaço só desse capítulo, né? Normalmente lemos um pedaço, né? Que esse pedaço nós lemos no momento da ceia, né? Que é 1 Coríntios 11, aí lemos o versículo ali 24, né? Do 24 em diante, e vamos falar da ceia, né? E não lemos o capítulo todo, né? E não entendemos o que o apóstolo Paulo está falando ali, né? O apóstolo Paulo não fala só sobre a ceia vem no decorrer, né? O apóstolo Paulo vem falar da ceia porque há um motivo antes, né? Então a ceia, ele explica o porquê da ceia, né? O porquê ele está falando da ceia, né? Então são coisas bem diferentes, né? Boa noite, querido. São coisas muito diferentes que a gente precisa entender. Por isso que é preciso compreender, né? E não, sabe, como eu botei, compreender a palavra ao invés de se influenciar por vozes alheias, né? Eu digo por pessoas, né? Não sendo engravidado pelo ouvido. Você precisa ler, né? Ler a palavra, porque você vai entender. É simples, você entende, né? Então nós vamos ler 1 Coríntios, né? Capítulo 11, né? Eu vou ler devagarzinho, né? Até porque a minha saúde não está permitindo de ser rápido, né? Nós vamos ter uma live hoje bem rápida, né? E eu vou ler aqui bem pausadamente, né? Tornam-se meus imitadores. 1 Coríntios 11, a partir do versículo 1, né? O apóstolo Paulo toma uma atitude assim ousada, né? Ele já começa com uma atitude ousada que nenhum outro teve essa atitude, né? Tornem-se meus imitadores. Ô Carlos Alberto, Deus abençoe você, que Jesus seja contigo e com a tua família, né? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu os elogio por lembrarem de mim em tudo que por apegarem às tradições, exatamente como eu transmiti a vocês. Quero, porém, que entendam que a cabeça do homem é Cristo e a cabeça da mulher é o homem e o cabeça de Cristo é Deus. Então vocês vejam que já há um problema aqui. O apóstolo Paulo, ele já mostra que há um problema. E já nessa pequena introdução, né, no versículo 3, ele já mostra que há um problema. Aí já no versículo 4, aí ele já mostra qual é o problema, né? Todo homem que ora, né, e profetiza com a cabeça coberta, desonra a sua cabeça. Profetizar é pregar, né? É falar de Jesus, né? E toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta desonra a sua cabeça, pois é como tivesse com a cabeça raspada, né? Então, o apóstolo, então, veja que aqui tem uma informação que as pessoas passam batidas, né? Elas só querem dizer que a mulher não pode cortar cabelo, que é uma questão cultural lá da igreja de Corinto, né? Mas esquecem que a mulher aqui, ela profetizava, a mulher pregava, né? A mulher já pregava aqui. Então tem uma informação para aqueles que são um pouco machistas, um pouco religiosos, né? Que a mulher já pregava aqui, né? Aí no versículo 6, né? Se a mulher não cobre a cabeça, deve também, cortar o cabelo. Se, porém, é vergonhoso para a mulher ter cabelo cortado ou rapado, ela deve cobrir a cabeça. O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Aí eu pergunto, né, irmãos? Vocês lembram, no século XIX, né, século XVIII, início do século XX, né,
os homens usavam chapéu. Os homens cobriam a cabeça. Agora a mulher não podia cortar o cabelo. Então, tudo é segundo a conveniência das pessoas. As pessoas têm as suas próprias conveniências, os grupos têm suas próprias conveniências. Então a gente tem que compreender e não ir através do que as pessoas falam. Entendeu? Você tem que compreender o que ele está falando aqui. E prestar atenção. Entende? Se isso pode ser aplicado hoje, né, então a gente tem que aplicar na totalidade. Se isso podia ser aplicado no século XVIII, século XIX, século XX, né, isso teria que ser aplicado também com os homens. Né? Então a gente precisa parar e entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Né? Aí ele fala no versículo 7 aqui, no versículo 7 ainda, né? O homem não deve cobrir a cabeça, visto que ele é imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem, pois o homem não se originou da mulher, mas a mulher se originou do homem. E, além disso, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, por causa dos anjos, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de autoridade. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer, as mulheres daquela época deveriam ter o cabelo comprido. Esse sinal é um sinal de autoridade. Ou se ela não tivesse o cabelo comprido, ela deveria cobrir a sua cabeça, que era uma forma honrosa dela estar. Depois eu vou explicar o porquê o apóstolo Paulo fala isso. Em relação ali, àquela questão local de Corinto, da igreja de Corinto. Né? Além disso, o homem foi criado, o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Por essa razão, aí eu já falei, no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Pois, assim como a mulher proveio do homem, também o homem nasce da mulher, mas tudo provém de Deus. Julguem entre vocês, é apropriado uma mulher orar a Deus com a cabeça descoberta? Né? Agora, pense bem se ele está falando isso para a nossa época. Ou é uma questão cultural, daquele momento, daquela época. Para a igreja de Corinto, né? É uma coisa da gente parar e pensar, né? Deus abençoe, Durval. A própria natureza das coisas lhe ensina que é uma desonra para o homem ter cabelo comprido. Ô Joselito, Deus te abençoe, pastor querido. O que é o cabelo comprido? É a glória para a mulher. Pois o cabelo comprido lhe foi dado como manto. Né? Veja bem, isso daí é um costume daquela época. Nós estamos falando da igreja de Corinto. Eu estou falando de todo o capítulo 11, porque a gente só lê capítulo 11 a partir do versículo 24, falando da ceia. Né? Entretanto, nisto eu vou lhe dizer, não elogios, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Pô, tem alguma semelhança com os nossos cultos? Não é verdade? Tem muito a ver, né? Aí ele fala, em primeiro lugar, eu ouço, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. Até certo ponto, eu creio que, pois, é necessário que haja divergência entre vocês para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Tem que haver divergências para que Deus saiba quem é fiel. Não é? Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. Agora, prestem atenção o porquê que o apóstolo Paulo, Roberto, Deus te abençoe, boa noite, o porquê que o apóstolo Paulo entra no assunto da ceia aqui.
Veja o porquê ele entra no assunto da ceia. Porque as pessoas não explicam isso. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor. É porque cada um come na sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Então, poxa vida, o que isso tem a ver com a ceia em si? Na verdade, não é um texto que ele fez para que a gente celebrasse a ceia. Ele acaba ensinando a gente como celebrar a ceia, mas ele estava aqui dando uma bronca na igreja de Corinto. E aí ele segue, porque aí, será que vocês... Não, aí vai, pois recebi do Senhor, aí sim, aí começa, no 23. Pois recebi do Senhor o que também lhe entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu, e isto é meu corpo, que é dado em favor de vós, fazer isto em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que beberem, em memória de mim. É a nova aliança, irmãos. Isso não é um sacramento. É uma nova aliança. Você pode ou não participar. Se você não puder, estiver doente, ou no dia você está trabalhando, ou você teve um compromisso, você não está perdendo nada. Isso não é comunhão. Isso você vai fazer isso em memória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não puder, tudo bem. Você não está perdendo a comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Entende? Então, irmãos, compreenda o que o apóstolo Paulo está falando. Entende? Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês estarão anunciando a morte do Senhor até que ele venha. Então, sempre que a gente comer, a gente está anunciando, ele vai voltar. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Irmãos, não é pecado. Não é você estar em pecado. É você comer. A motivação não ser aqui tem que ser. Porque as pessoas iam para lá para comer o pão, para tomar o vinho, para encher a pança e se embebecer. Entendeu? Então não tinha verdade nenhuma. Boa noite, querida. Não tinha. Eles não estavam ali com a motivação certa, com o objetivo certo. Então não é essa coisa de, eu estou em pecado, eu não vou participar da ceia. Meu irmão, basta você se arrepender. Será que você não é crente suficiente para se arrepender dos seus pecados ali e participar da ceia? Entende? Então, eu não entendo como tem pessoas que não participam da ceia, nem vão no dia da ceia, porque está em pecado. Basta se arrepender, meu irmão. Entende? Não é um sacramento. Entenda, não é um sacramento. Você está em pecado, te chamam lá na frente para você orar, você não vai orar e você em pecado? Isso não é muito pior? Entende? Então, poxa, eu vejo que a gente precisa ter discernimento e compreender a palavra. A gente precisa compreender a palavra porque a gente erra por isso, irmãos. Por isso somos fracos na fé. Por não compreender a palavra. Está lá, 1 Coríntios 11, leia o capítulo todo, não espere o dia da ceia do pastor usar isso ou usar lá nos evangelhos. Não, leia 1 Coríntios 11, leia toda a Bíblia para você poder entender. Não seja engravidado pelo ouvido, não seja ludibriado pelas pessoas. Você que tem que compreender. Não são as pessoas que têm que dizerem para você o que está ali. Entendeu? E aí ele fala, eu vou direto porque eu tenho mais coisa aqui para falar. Aí ele bota, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então coma do pão e beba do cálice. Irmãos, examinar, pois, o homem a si mesmo é uma coisa muito séria.
O exame que ele está querendo dizer aqui é você examinar profundamente e ver qual é a motivação de você estar ali, o porquê você está ali. Aí sim, aí é de uma forma geral. O porquê você está ali. Por que você está ali reunido com a igreja? Não é porque você está participando da ceia. É por que você está ali. Qual é a sua motivação? É isso, essa é a reflexão, meu irmão. É esse exame que você precisa fazer. Não é uma coisa simples, querido. Sabe, a gente tem que ter consciência que o que o apóstolo Paulo está dizendo não é uma coisa simples, não. É uma coisa muito forte, muito pesada. Ele estava falando para aquela igreja de Corinto que não deixa de ser para a gente. Algumas coisas a gente pode usar hoje. Não a do cabelo, não a sabe, de outras coisas ali que eu falei. Mas, poxa, e do exame, a gente tem que parar e pensar. Do pecado, de você deixar de participar da ceia por causa de pecado, pelo amor de Deus, meu irmão. Poxa, você é uma pessoa que entende, que lê, que tem discernimento, que sabe fazer uma análise do texto, pô. Você sabe interpretar o texto, pô. Sabe entender o que o apóstolo Paulo está dizendo ali? Em 1 Coríntios 1, né, 1 Coríntios, capítulo 11, o Paulo adverte aos cristãos, né, aí eu fiz uma síntesezinha aqui, bem pequenininha mesmo, da sua época quanto o uso do véu. E vocês veem que uma coisa, o véu aqui, o cabelo, tem tudo a ver com a ceia. É uma coisa incrível, que está tudo uma coisa ligada à outra. É a mesma história, é a mesma advertência. Começa com o véu e termina com a ceia. Entende? Então, não são duas coisas diferentes, não são duas mensagens diferentes. É uma mensagem só, queridos. É a mensagem chamada pecado, arrependimento, reflexão. Entende? Essa é a mensagem. Se tinha uma preocupação por parte de Paulo, é que não fossem confundidas, as mulheres não fossem em relação ao véu, tinha uma grande preocupação, porque as mulheres daquela época ali em Corinto, as prostitutas cortavam o cabelo, usavam o cabelo muito curtinho, algumas até raspavam a cabeça, por questões de religiosidades que sejam. Então, o apóstolo Paulo, com todo esse cuidado, eles não queriam que as mulheres cristãs fossem confundidas com prostitutas. E ele orienta para que as mulheres não cortassem o cabelo. Que a mulher usasse véu, que cortasse o cabelo, então colocasse um véu para cobrir a sua cabeça, para que a sua honra fosse preservada. Entendeu? Então é necessário que a gente pesquise, irmãos, que a gente leia. Entendeu? É de fato uma questão cultural. Não se aplica ao tempo de hoje. Hoje não tem nada a ver. Aristóteles, né, que é um grande filósofo, Homero, né, eles viam esse problema em homem usar cabelo grande. Eles não viam problema em homem usar cabelo grande. Né? Nem tampouco os asiáticos, né, que era Gengis Khan e tantos outros que dominaram, os bárbaros que dominaram Roma, né, que acabaram dominando Roma, né, e acabaram se tornaram cristãos, né, depois, né? E era uma questão de costume daquela época. Entendeu? Costume, não tinha nada demais. Alguns homens usavam cabelo comprido, outros não. Os judeus não. Os judeus não aceitavam usar cabelo comprido. Naquela época, não. Teve uma época anterior que sim, a não ser os nazarenos, por uma questão de voto com Deus. Essas regras não devem ser aplicadas hoje em nossos dias. Não são coisas que você vai aplicar hoje, porque não tem nada a ver.
visto que eram problemas específicos daquela época. Os cristãos de Corinto estavam desonrando esses momentos com seus comportamentos carnais. Isso faz com que Paulo pronuncie e os repreenda. Além da motivação que está equivocada, irmãos. Quantos de nós estamos com motivações equivocadas em relação à Igreja de Cristo? Nós temos motivações equivocadas. Motivações que não são as motivações que Deus tem para a nossa vida. A brutalidade, a forma de tratar o nosso irmão, sabe, o preconceito, sabe, tantas coisas que a gente faz, sabe, que aquela igreja lá naquela época fazia. As pessoas chegavam e comiam, iam comendo, e quem chegava depois não tinha mais nada. É muito diferente das festas que damos, porque as pessoas comem tudo. Se bobear, tem pessoas que ficam sem comer. Mas será que não tem o suficiente que as pessoas possam comer? Será que as pessoas não podem esperar todos comerem para depois, se sobrar, as pessoas comerem? Mas não, parece que não tem comida em casa. Sabe? É uma coisa assim, meia, sabe, aterrorizante, sabe? Muitos estavam no local para comer e não para lembrar do sacrifício de Jesus como um memorial. Era o que acontecia naquela época, né? E muitos, às vezes, estão ali num culto de gratidão, né? Seja um casamento, seja um bodas de alguma coisa, seja um aniversário. As pessoas esquecem a motivação por estar ali e vão só para comer. O aniversário da igreja, as pessoas vão para comer, esquecem que aquilo é um culto de gratidão. Você não está ali para comer, você está ali para agradecer a Deus pelo aquele motivo, e não para comer. É esse tipo de motivação que tem que mudar no nosso coração. É isso que são, sabe, posições carnais que o apóstolo Paulo fala, sabe? E isso é muito triste, sabe? E ele denuncia o caráter carnal deles, orienta que eles, para eles fazerem um autoexame antes de participarem da ceia do Senhor. Né? Conselhos sobre o uso do véu, um autoexame, né? Primeiro, em 1 Coríntios 11, de 1 a 10, entendeu? Desculpa, irmãos, é que eu não estou bem. Estou tendo ajuda aqui da Solange. 1 Coríntios 11, 12, homens e mulheres dependendo um do outro, né? Aí, recomendação sobre o cabelo no tempo de Paulo, 11, de 13 a 16, né? Aí, divisões da igreja, 11, de 17 a 19, né? Aí nós vamos falar da ceia do Senhor, de 11, de 20 a 30, e devemos examinar a nós mesmos, de 11, de 31 a 34. Então, veja o quanto o apóstolo Paulo, ele vai dividindo cada etapa da sua chamada de atenção. Né? Então, você veja o quanto ele vem, sabe, dissertando ali, mostrando para a igreja que ela precisa se arrepender dos seus pecados, entende? Cuidando, examinando a nós mesmos, entendeu? Participar da ceia do Senhor ainda é um desafio para todo cristão. Segundo a ordem deixada pelo Senhor, é a única que traz consigo a exortação que devemos fazer
um autoexame antes de participarmos. É como eu disse, irmãos, não é um autoexame do seu pecado. Isso você se arrepende, irmãos, é um autoexame, o porquê você está ali. Esse é o autoexame. O que te levou ali? Qual é a motivação de você estar ali? Esse é o autoexame que o apóstolo Paulo chama a atenção daquela igreja. E Cristo chama a nossa atenção hoje. Qual é a nossa motivação? E eu queria compartilhar com vocês isso. Que motivação nós temos? Nesse sentido, o apóstolo Paulo adverte que cada um tivesse a consciência de sua condição diante de Jesus Cristo. Não haveria necessidade de recebermos o juízo por parte de Deus. A exortação de Paulo é para que o nosso coração seja continuamente descoberto diante de Deus. O termo utilizado em 1 Coríntios 11, 31, para falar de autoexame, que é diacrino, né, que isso é do grego, né, significa separar, fazer distinção, discriminar, aprender por meio de diferenças. Então veja como essa palavra é rica no grego. Como nós podemos analisar autoexame. Você discrimina, você aprende por meio das diferenças. Esse é um autoexame. Você aprende. Você aprende a consertar a sua vida. Você aprende a se acertar com Deus. Por meio desse tempo de qualidade com Deus, devemos colocar o nosso coração na presença dele, em arrependimento, de contrição e fé. Que o Espírito Santo nos ajude, em nome de Jesus, a discernir a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha, para a sua, para a nossa vida. De forma que sejamos achados irrepreensíveis diante dele. Que Deus, em seu imenso amor, possa ter misericórdia de nós. Pelas atitudes horrendas que temos, pelos olhos horrendos que temos, pela mente horrenda que temos, pela língua horrenda que temos, pelos ouvidos horrendos que temos, pelos gestos horrendos que temos. Que Deus possa ter misericórdia da nossa vida. Ó Senhor, tenha misericórdia de nós, como nós precisamos da sua misericórdia. Precisamos melhorar. Precisamos ser pessoas melhores. Que Jesus abençoe a vida de vocês. Foi extraído, né?